No Corinthians não é um anúncio, tá? Mas o Bruno Andrade tem informação e o Samir Carvalho já vai entrar com a gente também. Já vou dar boa tarde para o Samir Carvalho, trazendo informação que o Bruno Andrade não é um anúncio, evidentemente, porque é uma apuração do Bruno Andrade no nosso blog Mercado da Bola, mas sobre Moscardo. Informação do Bruno Andrade é de que este jogador está perto do Paris Saint-Germain, cerca de 22 milhões de euros, naquele 20 mais 2, né? 20 fixos mais 2 por objetivos. O Moscardo é talvez o cara mais valorizado desse elenco do Corinthians. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Razan, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira, exatamente, né? Ontem o presidente Augusto Melo falou na saída da Vila Belmiro, é isso mesmo, viu, Razan? Ele esteve, né, presente na posse do presidente Marcelo Teixeira, né, novo presidente do Santos. Não estou confundindo os dois clubes que eu fui setorista, tá? O Augusto Melo saindo da Vila Belmiro. E ele falou já em tom de despedida, né? Acabou, assim, causando uma surpresa no torcedor, mas a gente já sabia que haviam negociações avançadas e que o Corinthians também havia gostado muito da proposta. O Corinthians discutia entre 22 e 25 milhões de euros. O Bruno Andrade está dizendo aí que deve fechar em 22. O PSG disputava o Moscardo com o Chelsea e também com o Barcelona, enfim, e vai encaminhando aí, né, a venda do Moscardo para o clube francês. Até em cima disso, viu, Razan, eu tenho informações em relação ao elenco que o Corinthians vai montar, um time forte que o Corinthians pretende montar. É claro, né, time forte foi uma das promessas do presidente Augusto Melo, promessa de campanha. Ele continua, inclusive, falando sobre isso após vencer a eleição, que o Corinthians vem com um time forte para disputar títulos. E isso passa pela venda do Moscardo. Tem também... são 3 frentes, viu, Razan? Acabei de subir na minha coluna. Além da venda do Moscardo, o Corinthians aposta na grana, né, do patrocinador Master, porque a PixBet deve pagar no mínimo 80 milhões de reais. Existem mais 2 casas de apostas aí brigando pelo espaço, e essa briga está no valor entre 80 e 100 milhões de reais pelo Master. Então o Corinthians está apostando muito nessa grana. Lá dentro do Corinthians, nos bastidores, já se fala que 80 milhões no mínimo já tem para o Master. Aliás, foi uma negociação costurada ainda pelo presidente Duílio Monteiro Alves e agora repassada para a nova diretoria do Corinthians. E a outra frente, Razan, é um investidor do sul do país, que é do ramo do transporte, que ajudou Augusto, inclusive na campanha, né, nas eleições, e inclusive esteve com ele, tá? A informação que eu apurei, esteve com ele na Argentina e no Uruguai. Quem viajou com Augusto foi esse investidor, porque é o homem da grana, e Augusto Melo e companhia apostam muito nesse investidor, nesse parceiro também, para contratar jogadores. É por isso que o Corinthians fez proposta para o Maurício de 8 milhões de euros, estava negociando o Vinha, né? Está tentando ainda o Gabigol, por conta dessas 3 frentes, principalmente por conta desse investidor, viu, Razan? Mais cedo a gente recebeu aqui o presidente do Cuiabá, ele confirmando que o negócio do Ranieri com o Corinthians está muito próximo, deve acontecer, questão de ajuste de detalhes. Só dando um passo atrás para ouvir o Hernan e o PVC também, na questão do Moscardo, Hernan, o que me vem à cabeça é a negociação que você acabou de noticiar também do Beraldo, que é um zagueiro muito promissor do São Paulo, e está indo por bases parecidas. Se o acordo do Moscardo for fechado por 20 mais 2, 22, o Beraldo foi também cerca de 20 de euros, são valores parecidos, e eu sei que você também estava em cima desse caso do Moscardo, né, Hernan? É um pacotão, né? O Luiz Campos, que é o homem forte do futebol do PSG, esteve aqui, assistiu o jogo do Moscardo, inclusive lá na Neoquímica contra o Inter, e também aproveitou para fazer frentes com o Beraldo. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que tá na negociação do Beraldo, e assim, eu perguntei, o Beraldo já deu sinalização positiva? E sim, claro, já está tudo quase fechado, a questão da divisão, né? O São Paulo tem 60%, enfim, tem a questão ali do 15 de Piracicaba, que é o que está pegando, mas já vai se resolver nessa negociação do Beraldo. E aquela coisa, jovens jogadores que
jamais iriam dizer não para uma oferta do PSG, mesmo tendo outras sondagens ou outros clubes interessados, como o Samir falou do Barcelona, no caso do Moscardo, o próprio Beraldo tinha o Zenit, que o São Paulo recusou a oferta, e também o Leicester, que vai jogar a primeira divisão do inglês, vai jogar a Premier League no ano que vem. Mas assim, o projeto que foi mostrado tanto para Moscardo quanto para Beraldo de uma reformulação de um elenco mais jovem, de um time que briga, de um time que tem dinheiro, possibilidade, disputa Champions, é protagonista, encheu o olho da molecada, e a molecada não teve como dizer não para um negócio como esse. Vantajoso para o Corinthians e vantajoso também para o São Paulo, dois clubes que estão precisando de dinheiro. Você viu, né, Razão? O Luiz Campos foi indo pela beirada, né? E Beraldo acabou levando os dois, né? Aí, ó, tá vendo? Ele não se segura, ele foi indo pela Beraldo e levou os dois. Ele não se aguenta. São os trocadilhos de Samir Carvalho. O PVC, eu tentei evitá-lo de meter esse trocadilho te chamando, mas ele, você viu, ele insistiu e chamou o Beraldo. Mas falando dessa venda provável do Moscardo, uma negociação que entra nessas frentes das quais o Samir estava falando, primeira receita importante de jogador dos mais valorizados, é uma venda que para o Corinthians vai ser importante também para montar esse elenco para 2024. Porque precisa do dinheiro, né? São 22 milhões de euros, são mais de 100 milhões de reais. Se o negócio for efetivado no final desse ano ainda, o Corinthians vai passar de 1 bilhão de reais de receita pela primeira vez na história. Já tem uma receita recorde, mas vai passar de 1 bilhão de reais pela primeira vez na história. Agora, perde jogador. Você contrata o Ranieri, tem no Moscardo, você tem o titular e o reserva. Se você vende o Moscardo, você tem só o novo titular, que vai depender da adaptação e a confirmação de que vai ser um jogador de nível Corinthians no ano que vem. Samir, nessa montagem de elenco tem mais prioridades que já estão claramente estabelecidas pelo Augusto Melo? Prioridade, quase todas, não tem prioridade, porque são quase todas as posições. Quando eu converso em off, eu ouço muito aquela questão do Gabigol como prioridade. O Corinthians está sonhando em disputar o Campeonato Paulista com o Gabigol no ataque, mas é um sonho. Ontem eu conversei com uma fonte no Corinthians, ela me confirmou que as conversas com o Flamengo e com o Gabigol continuam, mas que são situações difíceis e que o Corinthians tem medo de estar sendo usado na situação. Acabei nem escrevendo isso, mas é algo importante para a gente dizer. Então, existe uma conversa, o Corinthians sabe que é difícil e o Corinthians teme que pode também ser usado nessa situação aí do Gabigol. Não sei se é usado na questão da renovação, usado na questão de uma venda, mas a prioridade hoje, dentro do Corinthians, se fala muito em Gabigol como prioridade para disputar o Campeonato Paulista. Agora, o Corinthians quer trazer outros volantes, além do Ranieri, deve buscar mais 2 volantes no mercado, tanto que tentou, né, nessa conversa com o Gabigol, tem conversado com o Flamengo em relação ao Thiago Maia e também conversado com o Paulo Pitombeira em relação ao Thiago Mendes, ex-jogador do São Paulo. Aí já são 3 volantes, né, junto com o Ranieri, se caso, né, desse certo, né, caso venha dar certo todas essas contratações, e o Michael, que o Corinthians também tenta manter o Michael para a próxima temporada. Cantillo foi embora, o Rony pode ser emprestado para o Ceará, o Moscardo indo para o PSG, e assim o Corinthians tenta montar ali a sua volância. Mas a ideia é trazer mais um zagueiro, além da compra do Veríssimo, Razan. A ideia é trazer um lateral esquerdo para ser titular, além do Hugo do Goiás, e no mínimo 2 atacantes e também um meia. Por isso que eu falei que é muita coisa, né? Agora é aguardar. A torcida está esperando ansiosamente. O Augusto ainda assume no dia 2, mas como foi feita a promessa do time forte, e por isso que eu até trouxe a informação aí, como o Corinthians trabalha para montar esse time forte, a torcida está ansiosa demais, porque não foi anunciado ninguém até agora, né, Razão? Ainda precisa ocorrer a troca aí de presidentes. E já foram anunciados, por outro lado, as saídas, né, do Gil, do Juliano, do Renato Augusto. Então, por enquanto, só saídas, sem chegadas no Corinthians do presidente Augusto Melo. Mais alguma do Timão, Samir? Não, fechou. Agora é só aguardar para... tem a questão da PixBet, que o Corinthians está tentando, né, enfim, fechar esse acordo já para fechar o Master entre 80 e 100 milhões.
e começar a gastar a grana, né, o Razão, no mercado da bola. O Lucas Veríssimo já foi contratado também, 8 milhões de euros oficialmente, né, junto ao Benfica, e o Corinthians vai tentando montar o time aí, depois dessas saídas, né, repondo com reforços aí que o Augusto tem prometido, mas por enquanto, oficialmente, ninguém, né, só o Hugo, oficialmente só a compra do Lucas Veríssimo, apesar que eles não divulgaram ainda, mas dá para a gente cravar. E o Ranieri e o Hugo bem encaminhados, né? O Hugo foi fechado ainda na gestão do Ilho Monteiro Alves, viu, Razão? Me falaram. Informação... Pode falar para você. Não, a informação de hoje de manhã, não sei quem deu, acho que hoje de que o Flamengo está atrás do Vinha. A gente tinha escutado que ele vinha para o Corinthians, mas agora pode ser que vai para o Flamengo, não sei se vem. Ele meteu especial combo, hein, Samir? Tu viu? O quê? Eu só tenho informação. Não, é verdade. O Flamengo está interessado no Vinha. O Corinthians se reuniu no Uruguai com representantes do Vinha e na Argentina com representantes do Soteldo. Mas acabou não fechando nada e foi o investidor junto. Teve aquela lesão que o Vinha sofreu, saiu chorando. Eu até estive numa coletiva, numa reunião que teve com a diretoria do Corinthians. Eles ainda, naquela reunião, me falaram que estavam procurando saber, confirmaram, né, as conversas com o Vinha, o interesse, mas queriam saber exatamente, né, a gravidade da lesão. Acho que o Corinthians deu uma recuada, porque o valor gira em torno de 10 e 12 milhões de euros, viu, o Razan? A Roma não vai vender por menos de 10 milhões. E aí fica a questão, né? Vale a pena, né, gastar 10 milhões de euros no lateral? Se eu não me engano, o Vinha já tem 26 anos, 26 ou 27. É um valor de investimento um tanto quanto elevado, a ver o que vai ser feito o Flamengo. A informação é do GE mesmo, dessa negociação, dessa conversa pelo Matias Vinha, que foi jogador do Palmeiras. O Corinthians já contratou, então, o Robert Renan, o Vinha, o Ranieri, o Soteldo e o Gabigol. Só faltou combinar com todos eles, né? Aparentemente, o Ranieri vai ser anunciado nas próximas horas por 2,5 milhões de euros, comprando 60% do contrato. O Robert Renan ainda não está certo, né? O Corinthians ainda está brigando para que... O Internacional é provável que... O Internacional está muito forte para tentar o Robert Renan também. Então, pode ser que não... Eu estou brincando, organizando, porque são nomes que o Corinthians cogita e não conseguiu efetivar até agora. Provavelmente vai efetivar o Ranieri. Só ficou naquele negócio da expectativa e sem a realidade até agora. Não, entendi a brincadeira. O Robert Renan, é bom lembrar que o Corinthians deu uma esfriada por conta, né, do empréstimo de 6 meses. O Corinthians quer por uma temporada. E o Inter entrou na parada também. A gente viu o Marinho informar aqui. O Inter entrou para fazer a mesma coisa também. Não quer por 6 meses, né? Já estava bem adiantado com o Corinthians, né? Eu acho que o Duílio aceitaria os 6 meses, porque deu uma freada na questão do Augusto Melo. E o Inter entrou para brigar e fez a mesma coisa, não quer 6 meses. Eu acho que se o Zenit ceder por um ano, o Corinthians acaba levando, viu, Razan? Vamos aguardar. Então. Diga, Ardan. O do Vinha é o seguinte, eu conversei com uma pessoa que está responsável por negociar o Vinha no Brasil. Claro que tem os representantes dele que são uruguaios, mas tem intermediários brasileiros que estão nas operações ou nessas consultas e negociações e tudo mais. E aí eu estava conversando com um deles que me disse o seguinte, o Corinthians tem interesse, o Corinthians foi atrás, o Corinthians ouviu o preço e o Corinthians agora só precisa arrumar o dinheiro se quiser contratar. Então o Corinthians tem avançado nas conversas, tem ido ao mercado, mas aí na hora de assinar o cheque, né, uma coisa antiga, cheque, né, hoje é Pix, né, mas na hora de fazer o Pix, a coisa não anda. Então o Corinthians tá igual mosca de padaria, fica ali, ó, em cima e depois vai embora. Não, e o Hernan tem razão do que ele está falando, porque aconteceu a mesma coisa com o Soteldo. O Corinthians se reuniu com os representantes do Soteldo na Argentina, mas não fez a proposta para o Marcelo Teixeira. E aí o Grêmio passou à frente, a torcida começou aquela coisa... Fica aquela dúvida, o torcedor quer ou não quer o Soteldo? Quando viu que o Grêmio estava levando, começaram a detonar no Twitter, né? Pô, vamos perder o Soteldo. E aí o Corinthians deu uma corrida, mas até agora também nada. Precisa fazer a proposta, né? E para o Santos estava fácil, porque
eu tenho a informação que houve a conversa do Marcelo Teixeira com os dirigentes do Corinthians na questão do Lucas Braga pelo Ivan. Era só ter falado, não, a gente não quer o Lucas Braga. E essa presença do Augusto Melo na posse do Marcelo Teixeira já mostra um pouco do alinhamento dos dois presidentes, né? Do Augusto Melo com o Teixeira, são os dois novos eleitos de Corinthians e Santos. Também, já poderia sair já com o Soteldo, né, de presente para a torcida. PVC ia completar? Não, é que a informação que tem agora há pouco, uma hora atrás, quem foi que confirmou? O Soteldo deu uma entrevista falando que confirma um acerto com o Grêmio. Um jornalista disse que conversou com ele e ele confirma a esse jornalista que ele está a caminho do Grêmio. E quem é o jornalista? Não, exato, não lembro de cabeça. Tem um negócio também do dois. E o problema também. O problema também do Soteldo foi que o Mano, né? O Mano não queria muito o Soteldo por conta do extracampo. Já o Renato Gaúcho, parece que ele se dá melhor, né? Com os malucos belezas, né, o Razan? Não tem muito problema. Eu ia falar exatamente isso. O São Paulo também, né? Ficou muito o movimento da torcida. Pô, Soteldo. E aí eu conversei com alguns dirigentes do São Paulo que me disseram, cara, seria uma oportunidade de mercado sim para o São Paulo. Mas o São Paulo entende que hoje o perfil do elenco mudou, né? E o Soteldo não encaixa mais nesse perfil de elenco. Então, São Paulo vai buscar jogadores tipo Luiz Gustavo. É um perfil de elenco do São Paulo hoje. Bobadilha, jovem, tá chegando. São Paulo foi lá, viu 5 jogos, pesquisou o extracampo do jogador, já vinha acompanhando. Então, muda muito o foco. Então, por isso o São Paulo não chegou a avançar. Inclusive, o Soteldo, acabei de ver um vídeo aqui, Soteldo jogando bola com crianças. As crianças tudo. Tá jogando com seus iguais, então, praticamente. A verdade é que o Soteldo jogou bem na primeira passagem pelo Santos, na segunda não aconteceu nada. Exceção ali, talvez, aquela estreia dele contra o próprio São Paulo, curiosamente, que ele estreia, acho que faz o gol da vitória contra o São Paulo 1-0, mas realmente foi bem aquém, chegou a ser afastado, inclusive, quando o Paulo Turra foi o técnico do Santos. Alguns atribuem parte dessa queda de rendimento do time no segundo turno à ausência do Soteldo, mas claro que não é só isso, né? O Santos foi um pacote muito maior que ocasionou esse rebaixamento pela primeira vez na história. Samir, obrigado pela participação, viu? Valeu, Razan. Eu não sei se a gente comentou aqui a questão do Piton, né? Que o Corinthians tinha uma dívida com o elenco, né? e repassou, não sei se já foi comentado, repassou aí a venda do Piton praticamente para elenco, né? E a gente só descobriu isso porque a elenco entrou na justiça contra o Vasco, que não pagou nenhuma parcela. A primeira parcela vai para o Corinthians e as outras 5 parcelas vão para elenco. Então o Corinthians vai ficar de grana realmente do Piton com $500 mil, né? 2,5 milhões mais ou menos de reais, e o restante, as outras 5 parcelas vão direto para elenco. Era uma dívida que o Corinthians tinha com o elenco. A torcida já estava brava já porque o Corinthians teve problemas na lateral o ano todo, né? E vendeu o Piton e não recebeu R$1, e agora vai receber só essa primeira parcela. As outras parcelas vão para a elenco, tá? Não vai para o elenco do Corinthians, mas vai para elenco, viu, o Razan? Elenco que é a empresa de agenciamento de jogadores tem o Fernando Garcia como um dos agentes e responsáveis. Obrigado, viu, Samir? Valeu, Razan, PVC, Hernan, quem nos acompanha, sempre um prazer estar aqui com vocês.